Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui. Senhor, usa o teu filho, pastor Sérgio, Senhor, você preparou também, Senhor, para essa palavra, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor toma o controle de tudo, Senhor. Faça, Senhor, faça o teu vaso, Senhor, receber a tua palavra, nos abençoar também, nos trazer a palavra que precisa ser colocada em nossas vidas, nossos corações também, Senhor. E usa o teu filho, Senhor, de uma maneira especial, Senhor, que esse culto de hoje também, Senhor, nos fortifique, que nos chame a atenção, que nos fortaleça, que nos provenha do que é necessário para cada um de nós, Senhor. Que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém? Amém. Salve os irmãos com paz, Senhor, amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Quero colocar os irmãos, fiquem de pé um pouquinho. Irmãos, é verdade que hoje nós estamos em poucos, temos de falta alguns irmãos não estão vindo, um por trabalho, outro por compromisso familiar. Mas eu quero dizer uma coisa importante para os irmãos. Uma vez que nós estamos dentro da casa de Deus, o Senhor se faz presente. Amém. Em todas as áreas da nossa vida, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, não importa quantas pessoas nós estamos congregando, não importa o tamanho da tua igreja, o que importa é o tamanho da tua fé, naquilo que você crê, naquilo que você está buscando, e na forma e da maneira que você está agindo na presença de Deus. Isso é importante. Verdade. Você muitas vezes fala assim, não vou fazer isso porque fulano não fez isso. Não, se ele está fazendo errado, não faça você. Faça você o que é certo. E como disse a irmã, você planta hoje para colher amanhã. Amém? Eu quero fazer uma oração nessa noite. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, eu quero apresentar e depositar a tua igreja, Pai. Cada vida que está aqui nesta noite é um depósito do teu Espírito Santo. E cada depósito, Senhor amado, o Senhor vai depositando a sua semente. E cada semente, ó Deus amado, que você deposita sobre os seus filhos, umas, Senhor amado, vão germinar e dar o seu fruto. Outras vão servir para que nós possamos semear em outro terreno, em outro coração, Pai. Mas que a tua graça, o teu amor e a tua infinita misericórdia, Deus, venha banhar, ó Deus, venha alimentar essa semente, ó Deus, para que ela possa crescer e dar o fruto na terra boa, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, ó Deus, o culto até agora, Pai, tem sido uma bênção debaixo das tuas mãos. Senhor amado, que o Senhor continue nos ajudando, Senhor amado, nesta noite a ministrar a tua palavra, a trazer aquilo que está no teu coração para a tua igreja. Que todo empecilho e barreira sejam amarrados agora, toda intenção maligna contra este culto e toda ave de rapina seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor amado, nessa noite, uma palavra, Senhor amado, fértil aos nossos corações. E que nós possamos, ó Deus, ser a terra, Senhor amado, apropriada, ó Deus amado, para receber essa semente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus e aleluias. Nós estamos falando sobre ativação espiritual, amém? Amém. Nas últimas mensagens que tenho ministrado, nós tivemos uma linhagem bem clara de Deus para a nossa vida, E na última mensagem nós paramos exatamente no ponto em que nós vamos entrar no 6º ponto, chamado dimensões proféticas. Irmãos, mas as pessoas têm visto que o profético dentro da igreja ele tem sido um pouco deixado de lado, não é verdade? Pouco se fala nisso, pouco se fala na dimensão profética, pouco se fala e pouco se entende porque é necessário e fundamental dentro da igreja uma dimensão profética. Na realidade, não é somente dentro da igreja, na realidade, a dimensão profética nós temos que ter individualmente, cada um em nossas próprias vidas. Porque se nós não temos a dimensão profética ativa na nossa vida, nós não temos direcionamento de Deus. Porque todas as coisas que vêm como direção de Deus para a nossa vida, como palavra de Deus na nossa vida, vem através da dimensão profética. Amém? O profético tem que ser ativo na vida de todos nós, não somente do pastor da igreja, não somente no ambiente da igreja. Nós temos que ter essa dimensão profética ativa em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, seja trabalhando, seja andando na rua, em qualquer lugar, porque todos os lugares onde nós estamos andando, principalmente fora do ambiente da igreja, nós estamos andando num mundo de trevas. Amém? E se nós estamos andando num mundo de trevas, nós precisamos de direcionamento, precisamos de luz para a nossa vida. E o único que pode nos direcionar para nós andarmos corretamente e fazermos as coisas que está devido a nós fazermos é o Espírito Santo, porque ele enxerga
as coisas espirituais. E Ele está encarregado de trazer para nós o direcionamento do Espírito. Se Ele não nos direciona, se nós não temos essa intimidade com Deus, e não temos a nossa vida espiritual ativa na dimensão profética, Ele não tem como falar conosco. Você vai entender nessa noite que é importante nós termos essa comunicação com Deus, essa ligação com Deus, com o Espírito Santo, através da dimensão profética. Irmãos, eu quero que você abra comigo, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, versículo 3 a 5. Quando vocês vão achando, né, a palavra de Deus aí, eu quero fazer ainda algumas coisas. Ezequiel 47, 3 a 5. Amém? Amém. Todos acharam? Então a palavra de Deus diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Amém? Versículo seguinte: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, pela cintura. Mediu mais 4000, mais 1000, mais outro 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas profundas, águas que deviam passar a nado, no rio pela qual não se podia passar. Ezequiel 47, 5. Amém? Primeira coisa que nós temos que ver aqui: pastor, o que tem a ver as águas que o Senhor mencionou em Ezequiel com a nossa vida espiritual? Na realidade, ele está mostrando tudo para a nossa vida espiritual através desse versículo. Primeira coisa, as águas que estão pelo tornozelo, ou seja, pelos nossos pés. Quando nós estamos no mar, você pode fazer uma prova você mesmo. Quando você está na beira da praia e as águas estão batendo no seu pé, você tem controle de todas as coisas, sim ou não? Você decide ir para frente ou para mais fundo ou retroceder. Então você decide, na maioria das vezes, quando você está andando em coisas rasas espiritualmente, você decide você fazer. Nesse momento você não vai dar muito ouvido ao que o Espírito Santo está falando para você, porque você ainda é menino na fé, ou talvez você ainda não está ativado em coisas espirituais. Então quando você entra na água do Espírito e as águas do Espírito estão batendo sobre os teus pés, por mais que ela comunique, que o Espírito Santo comunique-se com você, você não vai entender a voz do Espírito. Que você precisa, naquele momento, é entender. É isso que a igreja está perdendo terreno. É entender que naquele momento que você está pisando sobre as águas do Espírito, você precisa ser instruído a caminhar em fé. É ser instruído a caminhar mais profundo no Espírito. É ser instruído a depender do direcionamento do Espírito para fazer coisas naturais na tua vida. A igreja de hoje perde terreno e perde direcionamento porque não dá ouvido àquilo que está sendo ministrado. Quando nós ministramos uma palavra, não é somente uma palavra que venha de impacto ao nosso coração, que seja palavras bonitas, bem encaixadas, bem mencionadas, bem faladas, mas tem que ter um entendimento daquilo que está sendo ministrado no mundo espiritual. Quando nós entendemos essas coisas no mundo espiritual, o que vai acontecer na tua vida? Você vai ver que todas as coisas que você toma decisões no mundo natural vai afetar o espiritual. E tudo aquilo que você deixa que o espiritual afete a minha vida no natural, vai ter como se diz, um efeito na minha vida natural. Então a fé, ela é o que vai balancear todas essas coisas na nossa vida. Quando eu creio em Cristo Jesus para a salvação, Ele faz acionar uma fé que me salva. Mas quando eu creio, quando vem uma revelação no meu ouvido, na minha mente, trazida pelo Espírito Santo, eu entendo essa revelação e eu começo a crer naquela revelação. Aquela revelação, ela vai ter um efeito no natural. E ela começa a ser algo que Deus vai começar a trazer para a tua vida através da palavra profética. Quando se profetiza
há muitos anos atrás, quando eu fui levantado por Deus para ser líder ou ser pastor, eu era muito jovem ainda na fé, eu não entendia muito, eu tinha 3 meses de convertido, quando Deus me levantou, quando Deus falou comigo, né? Dentre muitas pessoas, mais de tinha umas 300, 200 pessoas naquele dia, naquele retiro, e Deus começou a chamar pessoas, e eu sentia algo dentro de mim que eu não entendia, mas de repente o pastor olhou para mim e falou assim: você também. Então nós subimos naquele púlpito, tinha mais umas 20 pessoas escolhidas por Deus naquela noite. E Deus tocou tão forte em todos nós. Eu não entendia, mas eu confiava e algo nasceu em mim. Eu quero isso para mim. Quando eu comecei a crer naquilo, o que acontece? Todas as coisas que Deus tinha preparado para mim começam a se alinhar na minha vida. Todas as coisas começam a se alinhar na minha vida, por quê? Porque existe já um propósito de Deus na minha vida, então eu preciso crer naquele que me levantou, e eu preciso crer que Deus vai preparar todas as coisas, o caminho já está preparado para me andar, então a única coisa que eu preciso fazer na minha vida é crer. Porque tudo é possível aquele que... Quando nós cremos naquilo que nós estamos ouvindo de Deus, Deus começa a acionar coisas espirituais. E quando Deus começa a mover coisas espirituais de acordo com aquilo que nós cremos, que nós recebemos e cremos, as coisas espirituais começam a se manifestar na nossa vida natural. E elas começam a se concretizar na nossa vida natural. Você pode ver que a palavra de Deus mesmo mostra, nos fala uma coisa importante. Assim como o homem pensa, assim ele é. Se você começar a crer na palavra que você lê, naturalmente falando, na Bíblia, quando você lê uma palavra e você vê, isso é uma palavra para mim, isso serve para mim. E você começa a pensar daquela maneira. O que acontece? A tua vida natural, ela vai começando a se moldar de acordo com aquilo que você já está, com aquela palavra que você está no teu pensamento. Porque ela começa a trabalhar na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, em Hebreus 4:12, ele fala que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Mas por que ela nos traz vida e é eficaz na nossa vida? A partir do momento em que ela arranja, que ela acha na minha mente, no meu coração, um terreno fértil para que ela possa produzir aquilo que Deus está mandando. Amém? Quando eu recebo uma palavra, ou leio uma palavra, ou escuto uma palavra, uma mensagem, uma palavra que seja dentro de um louvor que está falando, que está louvando ali, de repente uma palavra vem, chega ao teu coração, você sente, não, essa palavra me tocou, há algo nessa palavra, e você começa a acreditar naquela palavra, a crer naquela palavra, aquele movimento que você fez de crer na palavra de Deus, aciona a tua fé. Eu sempre falo para vocês que a tua fé, ela está estática, mas no momento que você crê, você aperta o botão de start da tua fé. Porque o crer é natural, o crer nasce com o ser humano, mas a fé é recebida de Deus. Só que quando nós cremos, nós acessamos a fé, que é a fé que vai trazer aquilo que está estabelecido no reino dos céus. Na fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não crê na palavra de Deus, você não aciona a tua fé. Se você não aciona a tua fé, as coisas que Deus tem preparado no reino dos céus para que se manifeste na terra, através da tua vida, fica estagnado no reino dos céus, porque ele precisa desse mecanismo chamado fé, encontrar em mim uma palavra chamada crer. Quando eu creio, eu aciono a fé, e quando eu aciono a fé, as coisas espirituais se manifestam na minha vida. Amém? Então, dessa maneira, quando nós começamos a crer, mesmo no raso, você vê que a palavra de Deus era tão importante. Andando no raso, ela fala assim: se crê, se for fiel no pouco, sobre muito te colocarei, não é verdade? Quando eu estou sobre as águas, eu estou andando ainda com as águas pelos meus pés, eu tenho que crer, não é verdade? Eu tenho que confiar. Eu tenho que colocar minha vida em Deus. O importante que nós temos que fazer na nossa vida é, mesmo que nós tenhamos pouco do Espírito, crer naquele pouco. Exercer aquele pouco que nós estamos recebendo de Deus, aquele pouco que nós estamos entendendo de Deus. Porque quando você começa a entender o pouco, Deus começa a preparar um terreno para que você possa andar no muito de Deus. Porque se nós não entendemos o pouco de Deus, Deus não vai ter uma base sólida, ou construir uma base sólida na minha e na tua vida, para que Ele possa construir algo maior. Porque é diferente você construir uma casa de um andar, do que uma casa de 2 andares, a base é diferente. Agora, se imagine um prédio de 15, 20 andares, a base é muito mais profunda, a estrutura é diferente, tudo é diferente.
Então, como é que Deus pode levar você a coisas grandes se você não suporta um pouco de Deus? Você não entende um pouco de Deus e não se interessa por entender mais de Deus. Não, tá bom, eu venho na igreja, o pastor prega, eu entendo, pego o meu alimento e vou embora. Mas se você não medita naquela palavra que está sendo ministrada. A meditação é um ponto importante para você crescer aquilo em você. A meditação eu posso chamá-lo do fermento da palavra de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus, não gostei dessa palavra, você começa a meditar durante a semana sobre aquela palavra, aquilo vai crescer no teu coração. Então esse fermento é um fermento bom, porque a palavra de Deus tem dois sentidos dentro da palavra de Deus. É o fermento que Deus fala assim, não se misture com o fermento dos fariseus, mas ele também tem o fermento da palavra, que faz crescer a fé dentro do nosso coração. Então, quando nós começamos a crer no pouco, entender a palavra de Deus no pouco, nós começamos a crescer na nossa fé. Então, nós começamos a crescer na nossa fé, significa que nosso fundamento está ficando cada dia mais profundo. E quando nós ficamos no nosso fundamento mais profundo, significa que o nosso fundamento está fundamentado sobre quem? A rocha que é Jesus. Amém? Então, quando nós começamos a entender que andar sobre as águas é coisa pouca, mas sem este pouco você não pode ir até o joelho. As águas até o joelho, a altura do joelho. E quando então você começa a entender a palavra de Deus, o que o Espírito te direciona? O Espírito Santo sempre vai te direcionar para as águas mais profundas, sempre. Sempre vai te levar para lá. Ele nunca vai falar para você retroceder. Porque aquele que larga a mão do arado não é digno de Deus, diz a palavra. Ou seja, aquele que larga o caminho de Deus, está andando no caminho, de repente você desiste da caminhada. Este não é digno de Deus. Mas, pastor, você está falando de ministério? Não, estou falando de vida em Cristo. Amém? Então, quando nós entendemos que andar no Espírito, ele começa muito fraco, muito, como se diz, muito frágil na tua vida. Porque ele precisa começar a trabalhar essa comunicação contigo. O Espírito Santo não vai fazer tipo, nós fazemos no computador, fazemos um download do negócio e o negócio vem inteiro para a nossa vida. Não, não é assim. No mundo espiritual as coisas começam bem pequenas. Jesus começou o ministério dele sozinho. Não é verdade? E de repente ele passava por um lado, não vem, esse, aquele. E mesmo com aqueles 12, ele tinha que trabalhar, porque eles eram meninos na fé, eram pequenos, não conheciam nada. Hoje o Evangelho é muito conhecido, pouco entendido por muitos fora da igreja. Mas, naquele momento, não tinha entendimento nenhum, porque não existia. Jesus tinha que trabalhar com os 12 desde o começo. E ele trabalhava de uma maneira muito específica, Jesus. Ele fazia para que os outros pudessem ver e aprender com aquilo que ele fazia. Amém? Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a igreja hoje tem que ser imitadora de Paulo, porque Paulo é imitador de Cristo. E nós entendemos, se nós somos imitadores de Paulo, estamos imitando a quem? A Cristo. Amém? E nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo no Espírito, nós sempre vamos ser direcionados por Ele, sempre. E uma coisa importante que nós temos que entender, a partir do momento que nós colocamos nossos pés sobre as águas do Espírito Santo, nós sempre vamos ter um direcionamento dele. E nunca, ou muito complicado, ou muito difícil, vamos dizer assim, de você se confundir quando o Espírito Santo fala. Não é verdade? Samuel, quando era pequeno e estava vivendo, junto com o profeta, Deus fala com ele, por ser menino e não ter a intimidade com o Espírito Santo, ele pensava que quem estava falando com ele era Samuel. Não é verdade? Aliás, Samuel era o... E quando ele falava, ele pensava que o profeta estava chamando ele, não era o profeta. Na terceira vez ele pergunta, está me chamando? Ô Senhor, pode falar. Ele falou, não, se alguém falar mais uma vez com você, fale, Senhor, estou aqui. Por quê? Porque o profeta já tinha intimidade, já tinha andado em águas profundas, mas ele estava aprendendo. Amém? Mas ele, a partir daquele momento, ele começou a ouvir a voz de Deus e entender, opa, essa voz é diferente. Então ele começa a ter intimidade com Deus. A igreja é a mesma coisa. Então, quando nós começamos a andar nessa água do Espírito, e nós começamos a ser, pelos nossos joelhos, você pode ver que quando você está numa correnteza, num rio, o que está pelos teus pés não te influencia muito, sim ou não?
Mas quando está por uma correnteza pelos teus joelhos, você já sente uma força das águas passando por você, não é verdade? Já te governa se você deixar. Beleza? Se você deixar, você é governado ou levado por aquela correnteza que está batendo pelos teus joelhos. Sim ou não? Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós estamos com a água do Espírito pelo joelho, nós temos mais, o Espírito Santo tem mais força para nos indicar a direção correta na nossa vida. Amém? Vai por aqui, faz isso, te traz um sentimento, não entra nessa rua, vai por aquela de lá. Não, mas eu vou por aqui todos os dias para o meu trabalho, mas hoje eu quero que você vá para o de lá. Deus está te livrando de alguma coisa. Quando você entende isso, Deus te livra de muitas coisas. Amém? Porque você já está sendo conduzido pelo Espírito Santo a águas mais profundas. Amém? Quando nós chegamos então ao momento de estarmos nas águas pela cintura, já você ainda tem controle de muita coisa na tua vida, mas muito das coisas na tua vida já está sendo controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem mais força, mais para te direcionar com mais, como é que se diz assim, mais correção, colocar você diretamente no lugar onde Ele quer. Porque quando as águas estão pela tua cintura, você já não tem muito domínio da tua vida. Amém? Somos dominados pelo Espírito Santo naquele momento. Nós entendemos então que viver pelo Espírito, com as águas pela cintura, já é muito bom. Você imagine permitir que esse Espírito nos leve às águas profundas. Quando nós estamos andando em águas profundas, significa que você está totalmente debaixo da unção do Espírito Santo. Porque nas águas profundas você não tem controle de nada da tua vida. Porque você já não pode tocar os pés no fundo do rio. Quando você não toca os pés no fundo do rio, você é levado de acordo com a vontade da água. Não é verdade? A água te leva de acordo com a direção que ela está levando, que ela está correndo. E nós vivemos nesse direcionamento do Espírito, nós vamos ser levados pelo Espírito a fazer aquilo que Ele quer. Aquilo que está planejado para a nossa vida. Então, viver na ativação espiritual, na dimensão espiritual ativa na nossa vida, é viver na dependência do Espírito. Por que isso é importante na nossa vida? Porque se nós não vivermos na dependência do Espírito, ou simplesmente pararmos na fase de nós termos ainda o nosso controle na nossa vida, que nós estamos ainda naquele rio que está as águas pelo joelho, pela cintura, onde nós temos um lugar onde possamos colocar os nossos pés e nos fixarmos ali, dependermos da nossa própria vontade e não fazermos a vontade do Espírito, muito poucas vezes você vai ver o Espírito Santo tocar na tua vida com profundidade. Porque para Ele fazer isso na tua vida, Ele precisa que você seja totalmente rendido a Ele. Essa rendição nós não queremos muitas vezes na nossa vida. Porque render ao Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo, exige muitas coisas da nossa vida. Você vai ter que entregar muitas coisas da tua vida para Deus. Eu quero viver em águas profundas. Santidade. Vai viver, eu quero viver tal coisa para Deus. Separação. Você vai ter que ser separado para Deus. Eu quero tal coisa. Unção. Você tem que ser ungido para tal coisa. E para você chegar a esse nível, irmãos, de entendimento dentro da palavra de Deus, dentro da vida espiritual, Deus vai requerer muitas coisas de você. Coisas que hoje, na tua vida, é empecilho para a presença e manifestação do Espírito Santo. Poder entender a palavra de Deus, né, de acordo com a revelação que está sendo ministrada naquele momento na tua vida, a hora que você está lendo a palavra, a hora que você está ouvindo uma ministração de qualquer pastor dentro da palavra, dentro do carro, do YouTube, alguma coisa assim, você pega uma palavra, o Espírito Santo te toca numa palavra, e você começa como que diz, viver aquela palavra na tua vida, você vai ver que o Espírito Santo ele tem mais argumento para te direcionar. Vai ter mais poder e autoridade na tua vida. Você vai ter mais sensibilidade de começar a ouvir a palavra de Deus. Então isso é muito importante, irmãos, para que nós possamos começar a ser ativado no mundo espiritual. Pastor, porque o pastor prega muito sobre o mundo espiritual, porque isso precisa renascer na igreja. Precisa ser revivido dentro da igreja.
Porque esse foi tirado do meio do centro da igreja. Por quê? Porque quando nós vivemos debaixo da ação do Espírito Santo, nós vivemos na direção dele. Mas muitas igrejas hoje querem que você viva de acordo com o direcionamento que aquela igreja propôs para você. Então, para ela não é negócio você entender muitas coisas do Espírito. Você precisa entender as coisas do Espírito, como elas são. Não como foi uma coisa doutrinada, formada por um homem, falando, não, as coisas têm que ser assim, não, as coisas têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então começamos a andar então e a crescer no Espírito, porque a vontade do Espírito está sendo maior sobre a nossa vida do que uma doutrina formada por um homem qualquer. Aquela doutrina serviu para uma época da igreja, mas a época da igreja foi passada. A igreja foi evoluindo. Porque a igreja que fica parada numa determinada época da sua vida e não teve evolução espiritual na tua vida, na vida da igreja, significa uma igreja que está morrendo aos poucos. Nós precisamos ser renovados por Deus, porque a nossa vida vai de fé em fé, de glória em glória. Isso significa vai se renovando cada dia. Por isso que eu sempre falo para vocês, a fé que eu tinha no começo não é a mesma fé de agora. Se você vive na mesma fé do que você no dia que você se converteu, você ainda é criança na fé. Você ainda não teve maturidade na tua vida. Ah, mas pastor, eu tenho 30 anos de igreja. Não importa quantos anos você tem, importa quanto tempo de maturidade você tem. Do quanto você crê na palavra de Deus, de quanto a palavra de Deus, quando está sendo ministrada, está afetando a tua vida. Porque não adianta nós aceitarmos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, mas se a palavra de Deus não penetra no nosso coração e aquilo não está afetando o meu viver. Porque quando nós estamos dentro do parâmetro da igreja, tudo aquilo que é ministrado aqui, não é somente para que você tenha um impacto da palavra, é para que você seja impactado pela palavra, para que haja mudança na tua vida. Quando tem uma mudança na tua vida, significa que você está sendo posicionado por Deus de uma maneira em que Deus pode realmente contar com a tua vida como um membro da igreja de Cristo. Porque muitas vezes nós confundimos sermos membro da igreja fulano de tal, né, pensando que sendo membro de uma igreja fulano de tal, nós somos membros do corpo. Não, você tem que ser membro do corpo e aqui refletir na membresia da igreja. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Ser membro de uma igreja não significa que você é membro de um corpo de Cristo. Sabia disso? Não ficou confundida, né, irmão? Não, mas é assim, irmãos. Para você ser membro de uma igreja, você primeiro tem que ser membro do corpo de Cristo. Entende? Que quando você é membro do corpo de Cristo, significa no mundo espiritual, estou falando. Se for no mundo natural, você não vai entender. Mas no mundo espiritual, se você é membro do corpo de Cristo, você é reconhecido como filho de Deus. Tem muitas pessoas que são membros da igreja, mas não são reconhecidos diante de Deus como filho. Porque não vive o evangelho como deveria viver. Então elas pensam, eu vou para a igreja, vivo na igreja, mas não, a palavra que está sendo pregada lá não afeta o meu viver fora da igreja. Então elas entendem que ser membro de uma igreja significa que eu estou sendo salvo. E na verdade não é. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja, mas quando o dia que Jesus voltar, ela vai ficar. Por quê? Porque a palavra foi ministrada, a palavra foi ensinada. Aí você pode ter um exemplo claro das 10 virgens. Eu falo 10 virgens, ou seja, são 10 crentes, 5 são prudentes e 5 não são prudentes. 5 estavam ouvindo a palavra, comendo a palavra, sendo afetados pela palavra, mas as 5 ouviam a palavra por aqui e falaram, não, eu sou membro da igreja, então eu não preciso fazer mais nada. Estou salvo. É membro da igreja, mas não do corpo. Amém, irmão? É membro da igreja, mas não do corpo de Cristo. E nós precisamos ser o primeiro membro do corpo de Cristo, para que este membresia do corpo de Cristo afete a minha vida quando eu escuto uma palavra dentro da igreja. E esta palavra me leva a ser direcionado para o propósito de Deus que tem preparado na minha vida. Então tudo vai direcionado para a tua vida de acordo com aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Então a palavra de Deus mostra algo importante. Por que é importante nós ativarmos nas nossas vidas a dimensão profética? Você veja Saul. Saul foi um rei levantado por Deus, ou permitido por Deus, porque Deus não levantou, ele foi escolhido pelo povo de Israel, levantado como rei, e Deus falou assim, então tá bom, vocês escolheram esse, vou colocar esse, vou abençoar ele,
e ele vai ser o rei sobre o meu povo então. No começo ele começou bem, ele é direcionado por Deus, mas aos poucos ele foi saindo da presença de Deus. Então não importou se ele foi chamado um dia por Deus, importou foi o decorrer da sua vida. Continuava debaixo de Deus no começo, sim, mas de repente ele sentiu a presença de Deus em alguns momentos na sua vida, mas de repente ele parou de sentir a presença de Deus. Deus já não respondia a ele. Ele ainda estava no cargo de rei, mas não conseguia ouvir Deus. E o que aconteceu? A dimensão profética da vida dele começou a se desvanecer, a enfraquecer. Por quê? Pela desobediência. É isso que eu falo para vocês, a desobediência. Por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus, mas não cumpria o que ouvia. Ele não obedecia. Samuel disse para ele: é melhor sacrificar ou obedecer? Melhor obedecer do que sacrificar. E ele fala assim: não, eu vou cumprir o que estava dentro da palavra, vou fazer aquilo. Mas ele estava desobedecendo e não estava cumprindo o seu papel diante de Deus. Então ele foi saindo da presença de Deus aos poucos, e Deus parou de responder. Quando ele para de responder, quando o profético é desativado da igreja e da nossa vida, nós começamos a ouvir vozes que não é a voz de Deus. Esse é um perigo dentro da igreja. Quando o profético, a dimensão profética é desativada, quando os líderes saem da presença de Deus, quando a igreja está fora da dimensão profética. Porque começa o quê? Qualquer voz espiritual se confunde com a voz de Deus. E você começa então a entender aquilo e fazer aquilo que está sendo chegado ao teu coração. Saul, ele perdeu a sua ligação com Deus. O que ele fez? Foi buscar uma vidente. Consultar os mortos, necromancia, para ver o que Deus queria. Já imaginou isso? De estar vivendo na glória de Deus para ir buscar espírito maligno, para revelar alguma coisa. Por quê? Porque ele saiu da dimensão profética. Não era mais direcionado pelo Espírito Santo, ele estava rejeitado por Deus. Continuava no cargo onde Deus colocou ele. Tem muitos pastores que pedem direcionamento, continuam no cargo como pastores da igreja, mas não estão debaixo da unção do Espírito Santo. É um perigo muito grande quando nós não damos ouvido a esta dimensão profética. Porque a dimensão profética, quando nós estamos debaixo da dimensão profética, nós temos direcionamento, nós temos o empoderamento do Espírito, nós temos o mover do Espírito Santo, nós temos direcionamento da graça de Deus, a graça de Deus manifesta, o amor de Deus sendo manifesto, porque nós estamos no lugar que é devido à igreja. Quando nós não estamos debaixo da dimensão profética, as coisas começam a desandar. As coisas dentro da igreja, dentro da nossa vida, começam a ter rumos que não deveríamos termos tomado. Você pode ver, Saul saiu da presença de Deus e tomou rumo equivocado. E quando nós saímos da presença de Deus, tomamos decisões que afetarão a nossa vida eterna. Não somente a nossa vida natural. Que o mais importante é as nossas decisões afetarem a nossa vida lá nos céus. Porque aquilo que nós decidimos na terra, hoje, em vida, vai determinar o lugar onde vou passar a eternidade. Tem muitas pessoas que pensam, não, pode morrer, você morre hoje aqui, nós vamos fazer aí muitas coisas, vamos pedir a Deus para que Deus salve a tua vida, se aquela pessoa que morreu não teve a decisão de aceitar Jesus. Então, isso é o que eu digo para a igreja sempre. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida natural hoje afeta a nossa vida espiritual com Deus. No dia após da nossa morte física, não tem mais o que fazer. Lá é eu e Deus, e toda a decisão que eu tomei em vida vai influenciar a porta que vai estar aberta para mim, para o reino dos céus ou para o reino do inferno. Amém? Então, por isso que a dimensão profética da minha e da tua vida, ela tem que ser levada a sério. Tem que ser algo que realmente tem um peso de seriedade na nossa vida. Porque sem essa dimensão profética na nossa vida, nós não conseguimos caminhar
na nossa vida espiritual. Né? Nas águas no tornozelo, significa que nós começamos a caminhada espiritual, nós não estamos vivendo o profundo de Deus. Nas águas pelo joelho, uma vida de oração e rendição, e aí já está pedindo algo de nós. Amém? E quando nós então, com as águas pela cintura, significa fortalecimento e maturidade. Porque quando nós estamos com a água pela cintura, nós temos que fazer força na nossa vida. Amém? Nós temos que estar sendo direcionados pelo Espírito. Nós temos que estar andando no fluxo da palavra de Deus, no fluxo da unção do Espírito. Né? Nas águas profundas, é onde o momento em que todas as coisas que nós aprendemos desde do momento em que nós estamos com as águas pelos pés, pelo joelho, pela cintura, né, vai fazer total sentido para a nossa vida. Porque aí você já vai estar debaixo da dependência do Espírito Santo. E isso é muito importante. Amém, irmãos? Amém. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos ou aos profetas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Uma igreja que está debaixo da unção do Espírito Santo, ela está andando um passo na frente do mundo, sempre. Porque tudo aquilo que vai acontecer no mundo, Deus primeiro revela à sua igreja. Deus revela aos seus servos, aos seus profetas. Aí está falando de profeta, dimensão profética. Se nós temos uma dimensão profética desligada dentro da igreja, como é que você vai saber o passo à frente na tua vida? Como é que você vai entender que você precisa, que algo vai acontecer no mundo e que você precisa se preparar? Porque Deus primeiro, através da dimensão profética, vai profetizar nas nossas vidas o passo seguinte a ser tomado. E sempre que nós damos um passo, nós estamos um passo à frente das coisas do mundo, sempre. Porque a igreja sempre vai ser a primeira em saber o que vem. Amém? Imagine só, viver numa igreja onde a dimensão profética não está ativa. As coisas acontecem no mundo, dentro da igreja, o que vai acontecer? Um rebuliço. Não é verdade? Nós temos um testemunho muito claro, muito forte dentro dessa igreja. Vocês ainda não perceberam. O irmão Gilson e a irmã Fátima não estavam aqui naquela época. Quando começou a época do coronavírus, eu lembro em setembro que nós paramos o último culto neste lugar. O último culto presencial foi em setembro daquele ano. E quando nós tivemos aquele dia, tivemos uma palavra profética de Deus sobre a nossa vida. A palavra profética de Deus sobre a nossa vida foi a seguinte: que nenhum de nós seria afetado pelo coronavírus na primeira fase, sim ou não? Agora eu pergunto para vocês, quantos de vocês que estavam aqui naquela época, nos anos seguintes, pegaram o coronavírus, aquele coronavírus que deixou muita gente internada, sem ar, sem respirar, muitos morreram. Quantos de vocês pegaram o coronavírus? Pastora Ana, com 60 anos, ela ia todos os dias para trabalhar e pegava trem, pegava ônibus, pegava condução e não pegou coronavírus. Nós trabalhamos com muita gente dentro das empresas que nós trabalhamos, ninguém pegou coronavírus. As pessoas que pegou coronavírus foi na fase final do coronavírus, né, que já não tinha mais força. E a palavra profética naquele dia foi o seguinte: vocês não vão ser afetados pelo coronavírus, mas aqueles que pegarem não ficarão com sequelas. Alguém ficou com sequela aí depois que pegou o coronavírus? Não. Deus profetizou na sua igreja e Ele cumpriu a sua palavra. Amém? Glória a Deus e aleluia. Olha, mas não pegou o coronavírus nem antes nem depois. Então a palavra que Deus, quando nós estamos na dimensão profética, irmãos, independente do tamanho da igreja, se nós estamos debaixo de uma dimensão profética, Deus profetiza aquilo que virá à frente. E nós cremos nisso. E nós temos que crer nisso. Que pegaram não creram, não. Que pegaram estão debaixo da palavra, porque a palavra profética naquele dia foi: não serão afetados no começo, aqueles que pegarão não ficarão com sequela. E hoje ninguém tem sequela dentro da igreja, por causa do coronavírus. Amém? Então você veja que a dimensão profética ela é importante dentro da igreja, para nossas vidas. Amém? Glória a Deus e aleluias. Quando nós não vivemos a dimensão profética na nossa vida, nós temos três coisas que nós perdemos. Quando nós estamos fora da dimensão profética, não há governo espiritual sobre nós. E isso é muito grave, irmãos, quando nós não temos o governo espiritual sobre a nossa vida.
Quando nós perdemos o direcionamento de Deus, a ação de Deus sobre a nossa vida, não há governo sobre a nossa vida, não há clareza nas coisas que nós devemos tomar. Ficamos perdidos espiritualmente. Tomamos qualquer decisão e as consequências vêm depois. Se nós estivermos no Espírito, o Espírito Santo te leva a entender, ó, toma essa decisão, faz isso ou faz aquilo. Ah, mas eu não ouço a voz do Espírito. Mas você vai sentir qual o caminho que deve tomar. Ah, não, eu acho que esse aqui é melhor. Você sente no coração a decisão que se deve tomar. E você vai tomar aquela decisão que você sentiu no coração, está andando de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Sem a dimensão profética não há vitória. Isso é um ponto muito importante dentro da igreja. Se a igreja não anda debaixo da dimensão profética ativa no meio da igreja, não há vitória. Não há profecia, não há revelação, não há mover do Espírito. Irmãos, quando a dimensão profética está desligada no meio da igreja, a igreja fica uma igreja sem sentido. Fica algo natural. Aí o que acontece dentro da igreja? Quando a igreja não está sendo alimentada pelo Espírito, direcionado pelo Espírito nas mensagens que estão sendo ministradas dentro da igreja, nós temos que inventar movimentos dentro da igreja para que a igreja se alegre no natural, porque perdeu o sentido espiritual. Quando nós perdemos o direcionamento do Espírito Santo na nossa vida como líderes da igreja, nós temos que fazer um mover natural dentro da igreja, de muitas coisas, muito movimento dentro da igreja, para que a igreja pareça uma igreja que tem Cristo. Mas na realidade ela perdeu já o sentido de igreja espiritual. Amém? Quando nós estamos debaixo do discernimento do Espírito Santo, uma palavra simples, o Espírito Santo faz você entender coisas grandes. Amém? Por isso, irmãos, viver numa relação profunda com Deus, com base na vida espiritual, fundamentada em Cristo, e a ação do profético estar afetando as nossas vidas, irmãos, é viver direcionado por Deus. E a nossa vida sendo direcionada por Deus, irmãos, venha o que vier, né? Nós não seremos abalados. Amém? Tome essa palavra nas tuas mãos nesta noite. Seja ativado na tua vida, né? Saul perdeu o reino primeiro. Não foi o reino natural, ele primeiro perdeu o reino espiritual. Quando você sai da dimensão profética, você perde o reino espiritual. O que é isso, pastor? Você perde a tua conexão com Deus. Perdendo a conexão com Deus, você já perdeu o reino que foi te dado para a tua vida. Porque você é instituído segundo a palavra de Deus como reis e sacerdotes. E quando nós estamos fora da dimensão profética, essa dimensão não está ativa na nossa vida, nós perdemos o nosso reinado, o nosso sacerdócio. Porque tanto o reinado como o sacerdócio depende da ação do Espírito Santo. E se nós estamos desativados nessa dimensão, o Espírito Santo não tem poder e autoridade para tocar na nossa vida. Ah, mas ele é Deus, mas ele só pode tocar se você permitir, se você obedecer, se você andar de acordo com aquilo que ele está falando. Se ele está falando para você, você não obedece, ele não vai descer e vai fazer você obedecer na marra. Não. Você vai sofrer as consequências daquilo que dos teus atos naturais que você está cometendo. E Deus vai cobrar de você. Né? Hoje Deus está chamando a igreja de volta. Amém? Hoje está sendo chamado por Deus a ser ativado, para ter sensibilidade espiritual, para permanecer na presença de Deus e para que o Espírito Santo de Deus comece a direcionar a tua vida. Então, você vai ser direcionado por Deus, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo. E cada vez que você for tomar uma decisão na sua vida, a primeira coisa que você tem que lembrar, qual é a decisão que Cristo tomaria se estivesse no meu lugar? Você ponha você no lugar de Cristo. Por exemplo, se Cristo estivesse aqui, qual era a reação dele? Qual era a ação que ele ia tomar? Quando nós damos este espaço para o Espírito Santo começa a trabalhar com nós. Ah, pastor, eu vou dentro da igreja, ouço as palavras, louvo a Deus,
Mas quanto da tua vida você tem dado espaço para que o Espírito Santo trabalhe? E muitas vezes você entende as coisas de Deus, mas você não dá espaço para ele trabalhar. Ah, pastor, o Espírito Santo não fala comigo. Se deu espaço para ele falar com você? Pastor, o Espírito Santo não me direciona. Você deu espaço para que ele direcione, ou você já vai tomando as decisões que você acha que é certo? Tudo na nossa vida tem que ser entregue ao Espírito Santo. Primeira coisa, você vai tomar uma decisão. Pai, qual seria a direção correta para a minha vida? Que decisão eu posso tomar nesse momento? Se você está ligado ao Espírito Santo e essa dimensão está funcionando na tua vida, Deus vai te responder. Deus vai te mostrar. Amém? Deus sempre vai ter algo, né, na tua vida para que Ele possa mover. Sempre. Nós vamos começar a aplicar isso na nossa vida. Não sejamos como Saul, que começamos pelo Espírito, mas terminamos pela carne. Como disse Paulo aos Gálatas. Né? Quem vos enfeitiçou? Começando vocês pelo Espírito, querem agora terminar pela carne. Nós estamos pelo Espírito, queremos permanecer nesse Espírito. Amém? Amém. Quero que a igreja se coloque de pé nesta noite. Amém? Amém. Quero fazer uma oração sobre a tua vida nessa noite. Irmãos, eu sei que muitas vezes, irmãos, é difícil nós compreendermos as coisas do Espírito. É difícil nós entendermos coisas que não está sendo muito divulgadas, muito coisas que, por mais anos de igreja que nós tenhamos, nós não tivemos acesso a muitas coisas nesse sentido. Né? Pastor, desde quando você entende sobre essas coisas? Desde quando eu dei espaço para que o Espírito Santo me revelasse. Aí nós passamos a entender essas coisas. Ah, pastor, eu não gosto muito de falar sobre Apocalipse, por exemplo. Se você nunca tiver interesse por aprender Apocalipse, o Espírito Santo não vai te revelar Apocalipse. Se você não tiver interesse em entender que é adoração dentro da igreja, se você não tem interesse por livro de Salmos, você não vai entender o que é adoração. E muitas coisas dentro da tua vida você não tem mais profundidade porque você não deu Espírito, não deu lugar na tua vida para que o Espírito te levasse a águas profundas. Porque quem te direciona para águas profundas é o Espírito. E por que você não está andando em profundidade ainda? Porque você não deu lugar para que Ele pudesse te guiar. Amém? Eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida nessa noite. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós concordarmos na terra será concordado no céu. Porque aquilo que ligarmos na terra será ligado no reino dos céus. E se 2 ou 3 concordarmos na oração, isso também será concordado no reino dos céus. Amém? Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, ó Pai, eu quero ministrar uma oração sobre a vida do Teu povo nesta noite. Pai amado, que a vida deles a partir de agora seja conectada, Senhor amado, ligada, Senhor amado, a esta dimensão profética. Ativa, Deus amado, na vida da Tua igreja essa dimensão profética. Que eles possam ter sonhos proféticos, ó Deus. Que eles possam ter entendimentos proféticos, ó Deus, nas suas vidas, ó Pai. Que o profético do Senhor, ó Deus, comece a envolver a cada vida aqui nesta noite. Que a presença do Espírito Santo sobre a vida deles, ó Deus, seja mais perceptível, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que eles possam, Senhor amado, entender, ó Deus, e compreender o mover do Teu Espírito sobre as suas vidas. Que eles possam, Senhor amado, detectar palavras do Senhor sobre eles, ó Pai. Que eles possam, Senhor amado, a partir de agora, ó Pai, ser dirigidos pelo Espírito Santo, a mover e andar de acordo com a Tua vontade. Pai amado, posiciona os Teus filhos, ó Pai, dentro daquilo que o Senhor tem preparado para eles. Pai amado, leva a cada um de nós andarmos em águas profundas no Espírito. Pai amado, tira-nos, Senhor amado, do rasinho, Senhor amado, da vida espiritual. Leva-nos, Senhor amado, a viver na dependência do Teu Espírito. Pai amado, ministra esta oração sobre a vida da Tua igreja. Que a Tua igreja, Deus Senhor amado, seja abençoada e tocada a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nesta hora, Deus, eu oro também, ó Pai. Declarando a bênção do Senhor sobre a vida da Tua igreja. Que a Tua igreja tenha uma semana de vitória, de graça, de gozo, de alegria, Senhor amado, no Espírito. E que cada um deles, ó Pai, tenha experiências sobrenaturais, ó Deus amado. Seja, Senhor amado, no dia a dia, seja em sonhos, Senhor amado, quando eles estiverem dormindo, acordado, Deus, mas sejam tocados, levados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. 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 Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus.